A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 9 e versículo de número 9 ao 16, que vai nos dizer assim: Responderam-lhe, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus. Porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: Tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: Somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco. E ei-lo aqui agora, já seco e bolorento. E estes odres eram novos, quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui, já rotos. E estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram, por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Cuidado com a aparência. Cuidado com aqueles que vêm com aparência de bonzinho, de boazinha para tentar te enganar. Irmãos, nós que servimos a Deus não podemos andar por vista, mas precisamos andar pela revelação do Espírito Santo, porque sim, o Espírito Santo de Deus nos revela, ele nos mostra aquilo que está em oculto, se ele for consultado. Muitas vezes, irmãos, nós vamos pela aparência, nós vamos pela emoção, pelo coração, só que Deus conhece mais a fundo do que nós. Os gibeonitas, irmãos, eles fizeram uma estratégia ali para tentar enganar os filhos de Israel. Porque Deus os havia advertido que eles não deveriam fazer aliança com o povo daquela terra. Então o que foi que os gibeonitas fizeram? Eles se camuflaram. Eles fingiram que era de uma terra muito distante. E a Bíblia diz que eles usaram de estratagema e foram e fingiram ser embaixadores. Levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados. Usaram nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si. E todo o pão que eles levavam para o caminho era seco e bolorento. Ou seja, eles fingiram, irmãos, que eles eram de uma terra distante, mas era mentira. Eles eram moradores da terra de Canaã. Eles enganaram aos filhos de Israel, que foram levados pela aparência. Pelo amor de Deus, não seja levada. Não seja levado pela aparência, pela emoção, pelo sentimento, porque senão isso vai dar problema. Declare comigo: eu não serei levada pela aparência, eu vou vigiar. Eu não serei levado pela aparência, eu vou vigiar. Nós que servimos a Deus, irmãos, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar sensíveis. Por quê? Porque Deus vê aquilo que a gente não vê. Deus conhece o coração do homem. Você vai observar que a aparência dos gibeonitas era de alguém que vinha de uma terra muito distante. Mas nós sabemos que aquilo ali era engano puro. Quando as pessoas agem como os gibeonitas, elas parecem ser uma boa pessoa, parecem ser uma pessoa digna de ajuda, de pena. Oh, eu tenho pena de fulano, vou ajudar. Vou colocar minha mão ali, vou ajudar ele, vou ajudar ela, vou fazer aliança. E Deus está dizendo: cuidado.
Muitas vezes, irmãos, dentro de nós tem uma alertinha vermelha, sabe? O Espírito Santo ali dizendo cuidado, cuidado. Mas nós, muitas vezes, somos levados a andar por emoção, por vista. E é isso, irmãos, que está fazendo muitas pessoas fazerem alianças que desagradam a Deus. É ser movido pela emoção. É ser movido pelo que está vendo. Os gibeonitas entenderam. Nós precisamos enganar. Nós precisamos fingir. Os filhos de Israel vão achar que realmente a gente veio de uma terra distante. Tem pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo para tentar se camuflar na sua vida. E se você não perguntar a Deus, não consultar ao Senhor e deixar essas pessoas entrarem na sua história, você vai desobedecer a Deus e pode colher sérias consequências. Deus deixou bem claro para os filhos de Israel: vocês não podem fazer aliança com este povo. Eu não quero que vocês façam aliança. Mas os gibeonitas não mostraram quem eles eram. Porque o inimigo não vai vir mostrando quem ele é. O inimigo não vai mostrar que você está desobedecendo, não. Ele vai querer lhe mostrar que não tem nada, não. Ele vai querer lhe mostrar que é somente uma amizade, que tem uma aliança. E Deus está dizendo cuidado. Porque o intuito do inimigo é te enganar para tentar tirar você do foco. O que era que os gibeonitas estavam ali fazendo? Enganando os filhos de Israel para que eles não viessem a morrer, porque eles sabiam que eles iriam perecer. O inimigo sabe o que Deus tem reservado para a sua vida e ele tenta colocar pessoas no seu caminho para tentar tirar você do foco. E se você não tiver vigilância, você cai. Porque os gibeonitas não mostram quem eles são. Eu vou repetir para você entender. Os gibeonitas não mostram quem eles são. Pessoas que muitas vezes são usadas para você ir para o caminho da desobediência. Elas não vão mostrar quem elas são. Você lembra quando a serpente veio até Eva? Quando ela estava ali no jardim, irmãos, a serpente, ela não veio dizendo que Eva iria morrer, que Eva iria passar por sérias consequências, que havia um pecado, que ia ser terrível o que ia acontecer se ela comesse o fruto, não. Porque o inimigo, ele é astuto. Então ele vem de uma maneira sutil, dizendo: não é bem assim, não tem nada não. E ele vem se camuflando como se fosse algo bom. E se nós não tivermos discernimento, acabamos caindo como os gibeonitas caiu aqui, como Eva caiu quando estava no jardim. Precisamos pedir a Deus discernimento, que a gente não venha andar, irmãos, pela emoção. Nós não podemos ser guiados pelo que estamos vendo, por vista e pela emoção, mas temos que ser guiados, direcionados pelo Espírito Santo, que nos revela a verdade, que não nos deixa enganados. Deus está dizendo para você hoje: eu não quero, minha filha, que você fique enganada. Eu não quero, meu filho, que você fique enganado. Os gibeonitas aqui fingiram muito bem. E eles mostraram o pão, dizendo que tinham pegado o quente da casa deles, mas foi mentira. Eles já levaram pães bolorentos. Além disso, irmãos, eles levaram também os odres de vinho rotos. Foram com roupas velhas, sandálias velhas, para tentar enganar. Você está pensando que o inimigo vai vir com estratégia fraca, é? Você está pensando que ele vai vir com rabo, com chifre, com os dentes para fora, querendo lhe morder e mostrando quem ele é? Não. Ele vem de maneira sutil. Ele vem com sapatinho de algodão para não fazer zoada, para você não ver que é ele. E hoje Deus diz para você: cuidado com a desobediência. Cuidado, porque isso pode trazer sérias consequências para a sua vida. Declare comigo: eu vou ter cuidado, eu vou vigiar para não desobedecer sem perceber. Eu vou ter cuidado, eu vou vigiar para não desobedecer sem perceber. Às vezes, irmãos, vem de maneira tão sutil que a gente nem percebe que está desobedecendo. Só que aqui nós vemos que a vigilância é mais do que necessária. Porque se nós não vigiarmos, o inimigo vem e consegue destruir. O inimigo vem e consegue nos tirar do foco. E hoje Deus diz para você: não deixe ele lhe tirar do foco. Mas antes de tomar qualquer decisão, qualquer atitude, antes de deixar alguém entrar na sua vida, consulte ao Senhor. Qual foi o erro dos filhos de Israel, irmãos? Foi ter feito aliança com eles sem consultar ao Senhor. Porque se eles consultassem a Deus, automaticamente Deus iria revelar e dizer: está com engano, isso aí é os gibeonitas.
É os moradores daqui, pegaram roupas velhas, pão bolorento. E estão tentando enganar vocês, porque, irmãos, nenhum engano prevalece diante do nosso Deus. O nosso Deus é o Deus revelador de mistérios. O nosso Deus é o Deus que revela o que está no oculto, profundo e o escondido. Então, Ele não quer que nada nos pegue de surpresa. Mas se nós tomarmos atitude sem consultar a Deus, irmãos, muitas vezes nós não vamos ver o agir de Deus e não é culpa de Deus, não. É culpa nossa. Hoje Deus diz para você: se você quer ver o meu agir, se você quer me ver trabalhando na sua vida, me consulte. Se você quer que eu te mostre quem é quem, me consulte. Tem muita gente que pensa: Deus é muito ocupado, eu vou estar perguntando tudo a Deus. Mas é isso mesmo, você tem que perguntar, porque Deus se agrada. Deus, Ele quer que você pergunte mesmo. Ele quer que você seja dependente nos detalhes. Senhor, essa aliança aqui te agrada? Senhor, essa pessoa aqui está me mostrando que precisa de ajuda, mas realmente é isso mesmo que ela está falando? Realmente é isso mesmo que ele está falando? É verdade? Eu posso colocar minha mão aqui para ajudar? Ou o Senhor está quebrando? Ou o Senhor está trabalhando? Porque às vezes, irmãos, Deus está trabalhando na vida de pessoas que nós temos o que? Pena. E nós pensamos: eu tenho que ajudar todo mundo, mas não é assim. Você tem que ajudar quem Deus direciona. Você tem que ajudar quem Deus manda. Nós temos que ajudar quem Deus traz a direção. E não aqueles que nós temos pena. Porque se eu tiver pena, porque se você tiver pena, você coloca a mão onde Deus não mandou. E você acaba fazendo o que os filhos de Israel fizeram aqui. Você observa que eles fizeram aliança. Josué concedeu paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ou seja, tudo aconteceu ali sem consultar a Deus. Vamos fazer aliança, vamos prestar juramento. Só que aqui, irmãos, as consequências começaram a acontecer e não tardou. Porque todas as vezes que eu tomo atitude sem consultar a Deus, as consequências chegam e não tardam. É por isso que Deus está nos alertando hoje. Porque se você tomar atitude sem consultar a Deus depois, você vai colher as consequências e não vai tardar. Versículo 16, ao cabo de 3 dias. Não demorou muito, ao cabo de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, ou seja, depois deles terem feito a aliança sem consultar ao Senhor, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles, ou seja, ouviram que os gibeonitas os enganaram. Irmãos, imagine como ficou a mente e o coração dos filhos de Israel, de Josué como líder, dos príncipes naquele momento em que souberam que tudo não passou de um engano. Poderia ter sido evitada essa aliança? Com certeza. Se houvesse consulta ao Senhor. É por isso que o versículo 14 faz questão de enfatizar isso. Que era necessário pedir conselho ao Senhor. Hoje Deus diz para você através dessa palavra: é necessário você me pedir conselhos. Vai comprar alguma coisa? Peça conselho a Deus. Vai fazer uma aliança? Peça conselho a Deus. Vai entrar em um relacionamento? Peça conselho a Deus. Tudo o que você for fazer, peça conselho a Deus. E se Deus lhe disser que não, não vá pela vista não, que você vai acabar se destruindo. Porque aqui, irmãos, os gibeonitas fingiram bem. E tem gente que finge bem. Se você for por vista, você acaba caindo igual um patinho. Você cai igual os filhos de Israel, igual a Josué, igual os príncipes caíram aqui, ó, sem nem perceber, porque tem gente que se camufla. Tem gente que finge. É por isso que nós que servimos a Deus não podemos andar por vista, viu? Nós precisamos andar pela revelação do Espírito Santo. E isso nem sempre vai ser fácil. Por quê? Porque às vezes nós vamos ver coisas que as pessoas não veem. As pessoas que estão lá fora vão dizer: coitadinhos, vieram de uma terra distante. Você vai olhar e vai dizer: morador daqui, tá enganando, tá fingindo. E a pessoa vai dizer coisas na sua cabeça: tem pão bolorento, tem odre de vinho que está velho, tem roupa velha, tem sandália velha. E você vai dizer: não, eles estão tentando enganar. E a pessoa vai dizer: não, porque vai andar por vista. Eles realmente são coitados. E depois
todo mundo vai ver que você tinha razão. Quando você tem a direção do Espírito Santo é assim. Nós que servimos a Deus não andamos por vista e muitas vezes não somos compreendidos, viu? Muitas vezes as pessoas não vão compreender as revelações de Deus na nossa vida. Mas não importa se elas não compreendam, o que importa é nós andarmos na direção de Deus. Foi isso que faltou aqui, consulta ao Senhor. E hoje Deus diz para você, me consulte. E se eu lhe disser que não, é não. Se eu lhe disser que sim, é sim. Porque eu conheço aquilo que você não conhece. Eu vejo muito além do que os teus olhos humanos limitados podem ver. Os olhos limitados dos filhos de Israel, de Josué, dos príncipes, viram somente aquilo que era humano. Mas os olhos de Deus estavam contemplando muito além. Deus sabia, irmãos. Não revelou porque não foi consultado. Deus sabe de todas as coisas e muitas vezes Ele não te revela porque você não consulta Ele. Você só quer consultar a Ele depois que a consequência chega. Mas Deus está dizendo, não espere a consequência chegar. Seja alguém que antes da consequência acontecer, você me consulta e diz, Senhor, é do Senhor. Senhor, posso fazer isso? Essa direção vem do teu Espírito Santo. Porque certamente Deus, Ele vai trazer a direção certa para o seu caminho. E Ele não vai deixar pessoas te enganarem. E nem situações enganarem você. Porque às vezes, irmãos, tem situações também que são armadas pelo inimigo que nos enganam. Mas o Senhor está dizendo, situações, pessoas, lugares, nada vai te enganar se você me consultar. Declare comigo, eu vou consultar a Deus e nada vai me enganar. Eu vou consultar a Deus e nada vai me enganar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada por nos mostrar, Senhor, que nós devemos te consultar. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que nós não podemos andar por vista. Os filhos de Israel, Josué, os príncipes aqui, andaram por vista, por isso fizeram uma aliança com os gibeonitas. E o Senhor, meu Deus amado, não veio a intervir aqui porque o Senhor não foi consultado. Ah, Pai, que o Senhor possa ser consultado em cada plano, em cada projeto, em cada aliança na nossa vida, para que o Senhor possa direcionar, Pai, os nossos passos e nos mostrar a verdade, não permitindo que ninguém se camufle, finja no nosso caminho, mas que todo engano, todo gibeonita, todo mentiroso, todo hipócrita cai por terra, Pai. Nos ajuda, nos instrui para todos os dias da nossa vida. A gente te consultar, Pai, porque se nós consultarmos ao Senhor, os nossos planos serão bem-sucedidos. Se nós fizermos o que o Senhor direcionar, Pai, nós seremos abençoados. Não queremos ser como os filhos de Israel que tomaram atitudes por si, mas queremos tomar atitudes direcionados pelo Teu Espírito Santo, sabendo que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e que o Senhor conhece o profundo do coração, Pai. O íntimo o Senhor conhece e revela e não deixa ninguém nos enganar. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, Pai, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o Teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome e cada pedido será visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os Teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a Tua vontade e o Teu querer, pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de Teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Consulte ao Senhor.
Não seja alguém que se precipita, que olha para aquilo que você está vendo segundo os seus olhos humanos e toma atitude, direção. Não ande por pena, não ande por aquilo que você contempla, mas seja guiado e guiada pelo Espírito Santo. Pergunte a Deus, consulte ao Senhor, porque certamente Ele vai te mostrar a verdade. Ele vai te mostrar o que muita gente não contempla. Os gibeonitas fingiram aqui, mas só conseguiram manter o fingimento de pé diante dos filhos de Israel, porque eles não consultaram ao Senhor. Quando você não consulta a Deus, o inimigo consegue ter êxito no engano. Mas a partir do momento que você consulta ao Senhor, todo engano cai por terra. E Deus, Ele te mostra a verdade. Não deixa você enganado, você enganada. Não deixe os gibeonitas, não deixe pessoas que estão fingindo te enganar. Mas seja alguém que é movido pela revelação, pela direção do Espírito Santo. Pois Deus não deixará você se precipitar e não deixará você fazer alianças que Ele reprova. Deus vai trazer a direção para você se você consultar a Ele. Coloque Deus no início de tudo e Ele vai cuidar de toda a sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.